Sintrazem, fone 3223-4149. Acesse www.sintrazem.org.br. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco ao vivo com o Sintrazem. Sintrazem é o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais aqui de Florianópolis. O Sindicato dos Trabalhadores na Prefeitura, né? Que está ao vivo aqui no Floripa em Foco. O Sintrazem está ao vivo sempre às quartas-feiras, entre as 3 e 3h30 da tarde. E é com muito prazer que recebemos pela primeira vez aqui, já esteve aqui nos bastidores acompanhando, né? Mas sentando aqui no abatedouro, quer dizer, no palco. É a primeira vez o nosso amigo João Oliveira. Tudo bem, João? Tudo bem. Você é diretor do departamento institucional do Sintrazem. O que cuida a pasta, o diretor institucional, João? Os projetos na Câmara, na Assembleia, enfim, tudo quanto é projeto que entra na Câmara dos Vereadores, é eu que fico acompanhando. A vida institucional, do Sintrazem. Muito bem, parabéns. E do lado esquerdo do vídeo, de camisa verde, o Tiago do Nascimento. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, senhor. Bem-vindo novamente. Boa tarde aos telespectadores que nos assistem hoje. Isso. E vamos dialogar um pouco aí hoje sobre o cotidiano dos trabalhadores do Serviço Público Municipal, né, de Florianópolis. Isso. Aliás, né, Tiago, a gente fala para os telespectadores e também para os internautas. E a gente pode dar tanto boa tarde, como boa noite, como boa madrugada, porque é veiculado várias vezes, né, para que todo mundo tenha acesso. Mas antes de entrarmos na pedreira, você também é da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina. Que maravilha! O que faz essa FETRAN, Federação dos Trabalhadores Municipais? Isso mesmo, hoje a gente está, o Sintrazem é filiado à FETRAN, né, como uma entidade orgânica, Central Única dos Trabalhadores. Sim. E a gente dialoga com os sindicatos de serviços públicos municipais de todo o estado de Santa Catarina, onde tem planos de lutas em comum, né? Sempre lança campanhas unificadas junto com a Confetan também, que é a confederação a nível nacional, e sempre tem as lutas e no plano de lutas unificados, né? Algumas bandeiras que são em comum a todas as categorias. Exatamente, do serviço público municipal. E há vários Sintrazens, vamos dizer assim, em Santa Catarina, filiados à FETRAN? Sim, temos vários. O Sintran, que é o nosso vizinho aqui, que é os municipais de São José, Criciúma, Joinville, os maiores sindicatos aqui de Santa Catarina hoje compõem a Federação dos Municipários. FETRAN. Olha, eu não sabia da existência. Valia um Floripa em Foco só para a gente falar dessa instituição, né? Sim. Que tanto luta. E aí, querido João? Tá feio o negócio pro lado da CONCAP? O que está acontecendo lá? Desde o Natal não acertaram o pé ainda? Até assalto teve na CONCAP? Até assalto teve na CONCAP. Mas que assaltinho sem vergonha. O que está acontecendo lá? Então, o que está acontecendo na CONCAP hoje? Hoje a gente vê no trabalhador uma insegurança, né? Devido do seu pagamento salarial. Não está vindo certo. Não está vindo certo e o trabalhador busca junto à entidade, o Sintrazem, para que resolva o problema que vem ocorrendo mensalmente dentro da empresa. Desde a virada do ano. Desde a virada do ano a gente vem enfrentando vários problemas na folha de pagamento, onde o trabalhador não vê no seu contra-cheque, um exemplo, hora extra, né? Desconto da Masprev, de Concaprev, da Unimed, que são os planos de seguro que o trabalhador tem. E às vezes, vou dar um exemplo, a gente tinha um plano chamado Concaprev e criaram um Masprev. Nesse Concaprev, o trabalhador migrou para o Masprev, né? E em vez de vir um desconto só do Masprev, vinha os dois descontos, de Concaprev e Masprev. Então vinha dois descontos, um era indivíduo e o outro, né, que o trabalhador migrou. Sim. Então o trabalhador estava inseguro, por exemplo, também a Unimed, vinha desconto exorbitante e o trabalhador buscava sempre a entidade do Sintrazem para... E existem os dois planos ou um deixou de existir para passar a existir o outro? Então, ficou opcional para o trabalhador escolher ou o Masprev ou o Concaprev. Né? E quem quiser os dois também, mas eu acho não, pouco. Ele só pode ter um plano. Mas descontar, pode descontar para os dois. Não, só pode descontar um plano. Ou ele desconta o Masprev ou o Concaprev, né? Que é o que ele tem.
Poder não pode, Eles mas pode. Mas infelizmente a empresa vem fazendo esse tipo de desconto. E desde quando isso? Desde que Desde o mês de roubaram? dezembro, lá do dia 11 de dezembro, onde teve o roubo dos computadores lá da empresa, né? Todos eles ou só um? Não, só um. Só um? Mas que coincidência, né? Que coisa. E bem aquele que cuidava da folha de pagamento. Aonde está todos os dados do trabalhador, inclusive aquele. Que coisa. Diga, Nascimento. É interessante que antes mesmo do roubo acontecer, já estava vindo erros na folha de pagamento. O Por roubo exemplo, meio que justifica. Exatamente. Um dia antes do roubo, ou 2 dias, não me recordo, teve o pagamento do 13º, que veio totalmente errado para todos os trabalhadores. E aí 3 dias depois sumiu. E não tem backup, não tem disco, não tem... Coincidentemente roubaram o servidor específico e o backup. Olha, então é gente que sabia. É gente que sabia o que estava fazendo. Provavelmente. E a polícia diz o que disso? Não diz nada ainda. A princípio investigando, né? Sob investigação. E desde então não acertaram o pé mais. Não acertam mais o desconto do plano de saúde, as horas extras. E como é que se pode regularizar isso? Qual seria a saída possível para regularizar isso tudo, meninos? Então, o Sintrazen veio com frequência fazendo reunião com a empresa, né, com a CONCAP, para que seja feito os dados de cada servidor, cada trabalhador. Né? Um exemplo. Coletado de novo. Tudo, fazer tudo de novo, um por um. Né? Fazendo isso, e a empresa não tomou conhecimento disso. A empresa não quis fazer. A empresa se omitiu a fazer esse tipo de trabalho, que era a melhor forma de resolver todos esses problemas. Sim. E a empresa não quis tomar conhecimento disso e recadastrar todos os dados. Recadastrar todos os dados. Quantos trabalhadores tem na CONCAP? Atualmente 1.520, 23 funcionários. Está entrando, né? 1.500, 1.000 e alguma coisa? 1.520, em torno disso. E todos eles foram afetados com esse problema no servidor? Exatamente. Todos os trabalhadores tiveram todos os seus dados, né, capturados na retirada do servidor e dos backups. E o que a gente estava propondo de fazer, como o João falou, né, que a empresa chamasse cada trabalhador individualmente para ele chegar lá e falar, para descobrir onde estão os erros da folha de cada um, né? O trabalhador fala, não, eu estou tantos anos na empresa, então daí puxa lá o nível dentro do plano de cargo do salário e ele vai ver, estás tanto tempo, teve tantas avaliações, tu vai receber esse vencimento, qual a tua área? A minha área sou gari, então recebe 40% de salubridade. Então, fazendo todo o recadastramento, a partir daquilo ali não se teria mais erros, né? Sim. Porque, de fato, ele estaria colocado lá dentro do sistema da CONCAP, onde ele deveria estar antes, como ele estava antes do roubo, né? Então, por isso a importância do recadastramento e para o trabalhador ter a segurança de receber o salário no final do mês de maneira correta, sem nenhum prejuízo financeiro. Né? E o pessoal está muito abatido com essa situação toda, os trabalhadores, João? Então, o trabalhador da CONCAP hoje ele não tem mais a confiança que tinha antes no RH, né? Porque sempre gera uma desconfiança no trabalhador. Porque ele não sabe se vai receber, por exemplo, a hora extra, de 150% do que é pago nos fins de semana, nos domingos. Olha, 150%. O trabalhador, quando trabalha no domingo, dia de descanso remunerado, ele recebe uma hora extra de 150%. Olha. E o trabalhador não tem a certeza de que vai receber essas horas. Então ele gera uma desconfiança muito grande no próprio trabalhador com o RH. Vocês têm cartão ponto lá, com o CAP tem cartão? Então pelo menos tem uma prova física, registro. Teoricamente. Roubaram eles também? Não é que roubaram, mas é que como agora o Ministério do Trabalho exige que seja um ponto eletrônico, a gente tem uma certa dificuldade na CONCAP. É ponto eletrônico. Ponto eletrônico digital. Antes era com cartão, não dava tanto problema. Mas como é digital, ainda está numa fase de adaptação e muitas vezes o trabalhador vai lá e registra se é com o nome de outra pessoa ou não registra, né? Sim. A gente está com muitos problemas no ponto. Inclusive, um ponto é um dos problemas que está ocorrendo na folha. Porque 10 vezes o trabalhador vai lá e registra o nome de outro e passa 3, 4 vezes e não registra. Ou às vezes ele registra e não sai para o sistema. Então ele toma falta, toma atrasos. E como é que é esse ponto eletrônico? É com o cartão funcional? É com a digital? Agora digital. É só digital. Com a digital? Só com a digital. Puxa vida. E desde quando está implantado isso lá? É recente, né? Tudo essas não tecnologias. é muito velho, não. Deve ter aí um ano e pouco, né? Um ano e pouco. Um ano e meio, 2. No máximo Mais ou um ano, menos. um ano. E vocês, reiteradamente, o Sintrazen,
o Sindicato dos Trabalhadores Municipais reiteradamente procurou a direção da CONCAP. Como é que é, senhor? Mários Bagnati. Bagnati, procuraram ele para solucionar junto e até agora nada. Até agora, né? Estamos já no mês de abril e... A gente não obteve resposta ainda de todos os ofícios que a gente fez, que não foram poucos. Foram bastante ofícios que a gente fez, O que ele pedindo que a empresa tomasse providência, fizesse um recadastramento, que fosse buscar junto do servidor de Florianópolis, na administração de Florianópolis, pessoas qualificadas para ajudar no recadastramento do pessoal da CONCAP, para organizar a folha de pagamento, né? E isso não ocorreu. E o que eles dizem ou não dizem nada e o que eles estão fazendo ou não estão fazendo nada? Eles, na verdade, após o roubo, eles fizeram um resgate de todo o material escrito no que a gente chama de arquivo morto, né? Sim. Que é onde vai todas as fichas pontos, né? Tudo que é registrado em papel na CONCAP. O cartão ponto, inclusive. Exatamente. Então eles fizeram esse resgate e fizeram o cadastro. Só que um erro, um número a menos, vai alterar totalmente o sistema. Tu põe, em vez de botar um vencimento no trabalhador de R$800, tu põe de R$80 por um zero, Sim. vai alterar totalmente o cálculo. Então isso é o que vem gerando problemas. E daí eles falam, como já fez esse recadastramento a partir das folhas, não é mais necessário fazer o recadastramento individual. Eles acham. E os problemas Continuam até hoje. Muito bem. Pelo menos são só esses problemas que tem a CONCAP. O resto é tudo. O salário é bom, as condições de trabalho são boas. Não é bem Agora assim. se alvoroçaram. O que está pegando lá com... Então, assim, agora também está ocorrendo também atrasos no ticket de alimentação, né? Que a última paralisação foi devido ao atraso do Vale Alimentação, onde o trabalhador, sempre dia 1º, independente seja dia útil ou não, né? Que ele recebe o ticket de alimentação. O que acontece? A CONCAP não pagou para a alimentadora do cartão, que se chama Sodex. Pela segunda vez, né, João? Não pagou. Pela segunda vez. Porque faltou o cartão ponto da Sodex também? Não. Dizem que só faltou dinheiro. Só faltou dinheiro. E ela atrasou, e o trabalhador, confiante de que o cartão ponto, o cartão magnético, chega lá, tem crédito, vai fazer a compra, chega no caixa, está zerado. Com o carrinho cheio de compras, vai descobrir na hora da senha. E o trabalhador passa constrangimento, né? Passa vergonha, porque imagina chegar lá no caixa devolver as compras todas. Devolver todas as compras, né? E isso vem ocorrendo já desde abril, já ocorreu isso. Agora, em março e abril já está acontecendo isso, e o trabalhador, né, vem sofrendo com isso. Constrangimento no caixa eletrônico, no Como caixa. É que se viram no mês? Como é que se viram sem esse... que faz uma diferença esse ticket de alimentação? E como é que eles estão se virando? Mas porque o trabalhador... Então, a gente teve que fazer a paralisação, né, para obrigar com que a empresa pagasse. E tanto é que a empresa só pagou dia 3. De março. De abril agora. Isso, Dia 1º era o dia 1 era domingo, que era o dia que era para ter sido depositado, onde os trabalhadores foram fazer as compras, né, acreditando que estaria o valor. Daí não estava. Daí dia 2 o sindicato, na parte da manhã, fez uma assembleia geral no pátio da empresa e decidiu paralisar os serviços até que se depositasse de fato o dinheiro, né, na conta da empresa, para que a empresa liberasse o crédito nos cartões. Daí só com a paralisação que eles depositaram, e como não é automático, né, só foi cair no outro dia. Então eles depositaram no dia 2, à noite, né, final de tarde, e só no dia 3 que foi liberado para o trabalhador conseguir usar. Sacar com o cartão magnético. Exatamente. Coisa. E isso que o mês de março inteiro foi sem cartão, sem nada. Não, atrasou um mês. Não, atrasou os dias. Na verdade, ele recebe antecipado o Vale Alimentação, né? É antecipado. Ele recebe dia 1 para utilizar durante o mês. E esse problema com o cartão de alimentação foi com a maioria dos trabalhadores também? Todos. Caramba. E assim, a gente está preocupado porque é sempre dia 1º. E o próximo mês... Como vai ser? É feriado. Dia 1º de maio é feriado. Né? Será que o trabalhador vai ter o seu crédito no cartão? Se a empresa não tomar uma providência, com certeza não vai ter. E vai ocorrer nova paralisação, ou vamos ter que forçar arrumar um jeito de que fazer com que a empresa deposite o crédito no cartão da rapaziada. Antes de a gente ir para o intervalo, queridos, quando é que foi essa paralisação que vocês falam? Dia 2 de abril. Dia 2 de abril. Um dia só bastou? Ou era programado para ser um dia só? Não. A decisão da categoria foi de paralisar até que o dinheiro estivesse sendo liberado no cartão. Foi rapidinho o negócio então?
Oh. Já no mesmo dia 12 eles já fizeram o depósito lá, fizeram o pagamento para a Sodexo. E a Sodexo até meia-noite, de segunda para terça, que isso foi na segunda, de segunda para terça o crédito estaria na conta de cada trabalhador, né? E isso ocorreu. O grande problema é que, na verdade, se torna recorrente sem nenhum tipo de aviso, né? O trabalhador chega lá e nunca sabe agora se está ou se não está, né? E daí gera uma insegurança muito grande. E como já estava vindo no salário, esses problemas, né, que a gente citou antes, e agora não vale alimentação também, que os trabalhadores dependem, então fica bem complicada a situação, né? Pelo menos o salário é bom, né? Aí compensa essa... Não é como a mídia e a população fala, não. Depois a gente fala um pouquinho sobre o salário. Achei que você ia dizer, não é que nem na TV Floripa. Tá bom. Aqui no lado está o João Oliveira, diretor institucional do Sintrazem, e também no lado esquerdo do vídeo, eu ia dizer do ringue, o Tiago Nascimento, que é diretor, você falou suplente, né? Quando falta um, você assume. Tem que estar capacitado para chutar em todas as posições. Muito bem. A gente vai para um breve intervalo e já volta aqui no Floripa em Foco ao vivo com o Sintrazem na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintrazem, fone 3223-4149. Acesse www.sintrazem.org.br. Este é o Floripa em Foco ao vivo do Sintrazem, o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Florianópolis. O Sintrazem está ao vivo aqui no Floripa em Foco, às quartas-feiras entre as 3 e 3h30 da tarde. E a reprise é logo mais a partir das 22 horas, tanto aqui no canal 4 da NET, para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br, de novo para Florianópolis e também para o resto do mundo. Que maravilha, hein, João? Poder estar falando assim para os trabalhadores. Não é qualquer televisão que aceita um discurso assim, né, João? Não, né? Muita restrição. Muita restrição na mídia. Por isso que é bom a gente estar aqui, poder falar não só para os trabalhadores municipais, mas para toda a sociedade, para que ela conheça um pouco, né? Para que conheça um pouco da vida dos concapianos, que são os trabalhadores da Concap, né? Você trabalhava em que setor antes de ir para o sindicato, João? Eu não trabalhava como pretendo voltar para a empresa e continuar trabalhando de gari. De gari? Você era gari? Andava 15 km por dia? Ó, que perna de corredor, hein? Hoje, né? Porque no passado lá, há 15, 16 anos, era 30, 40 quilômetros que a gente andava. Caramba, parabéns. Que saúde, hein, amigo? Muito bem. E o joelho, fortão? Ainda está firme. Ainda está firme. Tem muito futebol ainda. Que pena que é perna de pau, né? Mas tudo bem. Perna de pau? Bom, aí já é uma questão interna, institucional interna. O João de Oliveira, então, diretor institucional do Sintrazem, e o Tiago do Nascimento, que é diretor volante, vamos dizer assim, do Sintrazem. E é também membro da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina, Federação Catarinense dos Trabalhadores nas prefeituras, nos municípios. E a audiência funcionando, né? Aproveitamos e mandar um alô para a diretoria do Sintrazem e para a Vana, que é a jornalista do Sintrazem. O que ela ligou dizendo aí, Tiago? Não, é que um fato importante, né? A gente passou por um processo de database, né, de negociação coletiva antecipada devido ao processo eleitoral, que tinha até o prazo de ontem, né? Ontem, dia 10 de abril. Sim, por ser ano eleitoral, até abril tem que estar tudo resolvido, tudo as negociado. datas base, né? Então a gente antecipou as negociações de novembro para até abril, começamos em março, abril as negociações, né? E já encerraram-se? Já encerraram-se. Opa! Então nós já fechamos as negociações coletivas. E é importante a gente dialogar assim com a sociedade, né, com a população, que quando a gente faz nossos processos de negociações, não é só por reajuste salarial, né? A gente não reivindica só reajustes salariais. Muito pelo contrário, nos últimos anos a gente tem reivindicado muitas questões pela qualidade do serviço público, por condições de trabalho, né, que em decorrência também melhoram o atendimento da população, né? Por exemplo, a gente reivindicou
está reivindicando já por algum tempo a renovação de frota dos caminhões. Sim, não foi renovado ainda? Essa briga já era quando o Charles estava no sindicato ainda? É uma briga antiga, é aos pouquinhos, né? É as migalhas que eles vão dando, né? A gente sempre defendeu a renovação total da frota, né? Que hoje tem caminhões de 35 anos em uso. Tu imagina um caminhão que trabalha de tarde, de manhã, à noite, com 20, subindo 30 o morro, parando, freando. Exatamente. Está pronto para jogar no lixo esses caminhões, exatamente, né? É leiloar esses caminhões. Então essa é uma briga antiga. E o que acontece, né? Um caminhão novo, ele não vai jogar chorume pelas ruas, não vai fazer barulho à noite, é um caminhão mais silencioso. Ao mesmo tempo também o gari, o motorista tem mais segurança, né? Porque é um equipamento novo, tem freio. Já tem histórico de acidentes com caminhão do lixo. Muitos históricos de acidente. Tem. Alguns trabalhadores aí faleceram, né, durante o trabalho, alguns garis, né? Então não é só a melhoria salarial das condições de trabalho, mas é a preservação da CONCAP pública, saudável. E mais do que isso ainda, é trazer um retorno para a sociedade no que se refere ali não só na coleta de lixo, mas também no destino final do lixo, né? Uma questão ambiental que a gente está discutindo aí e tem referendado e tirado como eixo nos últimos 2 anos no que trata do destino final do lixo. Ano passado, se não me falha a memória, foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei federal. Sim. E a CONCAP, ela tem que se adaptar a essa lei. Daí no que se tange, né, tratando a ampliação da coleta seletiva, dar um destino final adequado, não vai poder mais ser jogado o lixo no aterro sanitário daqui a algum tempo. O que tem que fazer agora? Queimar? Exatamente, aí que está a questão. Compostagem, triagem do lixo, a separação do lixo seletivo e venda com matéria-prima, né? Então é isso que a gente tem tentado dialogar e está reforçando nesse período aí, né, dos últimos 2 anos. Que de fato essa database a gente tirou como um dos eixos o destino final do lixo, que é para a CONCAP conseguir gerenciar, conseguir dar o destino final adequado, né, com a coleta seletiva, não só fazendo a coleta, mas conseguir pegar, fazer a triagem desse material e a partir da triagem conseguir dar o destino adequado, né, vender direto para a indústria, né, que trata como matéria-prima esse resíduo sólido. Então a gente está dialogando com a direção da empresa, com o Poder Executivo Municipal, para fazer com que a CONCAP se fortaleça como pública e consiga se ampliar também o seu serviço. Comece a fazer coleta em São José, comece a fazer coleta em Biguaçu, que daí tem tanto o fortalecimento da empresa como pública, né? A gente vai acabar com o serviço terceirizado de coleta dos outros municípios, Sim. Vai fortalecer o quadro funcional da empresa, vai revitalizar a empresa, então trazer novos ares e também trazer recurso financeiro para conseguir fazer isso que a gente está falando, renovar a frota, conseguir fazer usinas de tratamento de lixo, usinas de compostagem, fazer galpões para triagem, comprar equipamento adequado. E assim a gente consegue, de fato, trazer um retorno ambiental, um retorno para a sociedade, né, sobre isso. E é importante esse diálogo que a gente tem que ter com a população, né, para a população conseguir entender que, de fato, a gente está nesses processos de database, não é só pela questão financeira, né, do trabalhador, mas também... Por isso, de novo, né, Tiago, que bom que a gente tem um canal comunitário para poder ficar falando dessas coisas, porque em outros canais, na maioria, em 99,99% deles, só se ouve falar de greve, o prejuízo que traz à população, o transtorno daquela que perdeu o ônibus, se é greve de ônibus, o transtorno não sei do que se os bancos pararam. Só a esse ponto de vista que se ouve falar nos outros meios, né? De ver o porquê se tem que chegar a isso tudo, só nós, né? Para contar. E contando assim, o nosso tempo se esgotou, queridos, né? Um prazerzão conversarmos. O que você teve vontade de falar, João, que não falou ainda, para a gente fechar com chave de ouro aí? Então, pedir para a população, né, nos apoiar nessa luta, porque isso traz benefício para todos os munícipes de Florianópolis, né, como por exemplo na coleta do lixo, né, que o gari corre lá, dia de sol, dia de chuva, noite, de dia, não tem hora, está lá recolhendo o seu lixo no feriado, e a gente está pedindo o apoio dos munícipes para que nos apoiem nessa luta, para que a CONCAP tenha um longo ano de vida, né, e que possamos fazer o melhor serviço possível, desde que os munícipes nos ajudem, nos apoiem nessa luta para que a gente tenha novos equipamentos, reestruturação de roteiro, enfim. A gente, como o Tiago já falou, não luta só por salário, mas por condições de trabalho e renovação de frota e destino final do lixo.
Muito bem, senhor João. E o Tiago, o que tem para dizer para fecharmos, querido? Acho que é o mesmo sentido que o João falou, né? Pedir o apoio da população, para a população dialogar de fato com o gari, com aquele companheiro que está varrendo a rua ou está roçando, e perguntar mesmo ao companheiro, o que está acontecendo aí, né? O que está acontecendo na CONCAP, o que vocês estão reivindicando, o que vocês estão batalhando, porque também é um benefício para a população, né? Como a gente falou aqui, de fato a gente quer inverter essa lógica de coletar mais lixo comum do que lixo seletivo, a gente quer fazer com que a CONCAP separe mesmo lixo, vá nas residências, nos condomínios, faça uma coleta efetiva da coleta seletiva e consiga dar o destino final correto do lixo, né? Para que esse lixo não seja jogado no aterro sanitário, mas consiga servir como matéria-prima e trazer um retorno ambiental e um retorno social mesmo, né? E econômico também. Econômico também, é claro, daí diminui as taxas, os impostos, né? A gente consegue... Já é uma graninha que entra, não é só que entra para a lixo. Saúde, para a educação, né? Que consegue investir nas outras áreas que também necessitam, né? Então, que de fato a população dialoga, que a gente apoia a nossa luta, que é uma luta de todo mundo, não é só dos trabalhadores da CONCAP, né? Mas é também da sociedade. A gente vem pedir hoje esse apoio aí para todo mundo, agradecer o espaço também da TV Floripa aí, que está sempre aberto, sempre recebe a gente. Estamos de parceiro nessa. É isso aí. Que tudo corra para o melhor. João Oliveira e Tiago Nascimento, diretores do Sintrazem, o Sindicato dos Municipários aqui de Florianópolis, ao vivo toda quarta-feira e a reprise logo mais a partir das 22 horas. Não perca, esta é a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintrazem, fone 3223-4149. Acesse www.sintrazem.org.br.